Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria mandar um abraço aí de AZ pra rapaziada aí que tá assistindo e compartilhando nossos vídeos. Você que tá chegando agora, não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá aquela moral, ativa o sininho, já tá recebendo notificações dos nossos vídeos. Lembrando que nossos vídeos são caseiros, com o intuito aí de trocar conhecimento, passar dica, mostrar o dia a dia aí de um guincheiro, de um caminhoneiro apaixonado aí pelo óleo diesel. Mais um sofredor, no bom sentido, porque a gente faz o que gosta, graças ao Papai do Céu. E é isso aí, rapaziada, segue o vídeo, vai ter mais dicas aí e o nosso dia, beleza? Chama! Então, rapaziada, vou aproveitar que eu tô acessando a marginal aqui, a capital da fumaça, tá trânsito, vou contar pra vocês algumas situações aí. Eu fiz a média de cada caminhão na caneta. Como que faz na caneta? Embora os caminhões tenham um computador de bordo, eu sempre faço à mão para poder ter certeza 100%. O que eu fiz? Peguei o KM que tava no painel, enchi o tanque, rodei, né, trabalhamos. Depois peguei o KM novamente do painel e a quantidade de litro, dividi o KM pela quantidade de litro. Fui surpreendido, a gente acha uma coisa e é outra. O Scania fez 2.6, o 3/4 que eu achava que fazia um 6, 6,5, que é o delivery, que dizem que é o mais econômico da categoria, fez 5,5, e o toco, que é o 250, o Bob, vocês acompanham os vídeos aí, fez 4,3. Ou seja, se a gente não fizer essas contas hoje, rapaziada, no preço que está o combustível, no trabalho defasado do jeito que tá os preços, se não fizer a conta, quebra. Eu tô vendo muitos amigos meus aí, ó, parando com guincho, parando com o caminhão, porque a conta não fecha. Então tá bastante difícil, bastante complicado. Isso aí em todas as áreas a concorrência vai existir, eu sempre falo. Todas as áreas vai ter quem faz mais barato. Se a qualidade é a mesma ou não, o cliente que está contratando uma vez só, ele não quer saber, ele quer o serviço executado e bem executado e pronto. Ontem mesmo um cliente me ligou para pegar um carro, 110 quilômetros. Cobrei R$600, um carro de passeio, um escortinho. E aí chorou, deixei por 500. Aí ele falou, mas tem um amigo meu que vem lá do Ipiranga, vai rodar uns 40 quilômetros a mais que você, 50, e fez os mesmos 500. Aí eu pergunto pra vocês, rapaziada, ele tá preocupado com o amigo dele, que fez barato pra ele, igual, tipo, o amigo dele quis ajudar ele, e você acha que ele quis ajudar o amigo? Não, ele foi procurar um mais barato ainda. O amigo dele tá ajudando ele, ele quer um mais barato ainda. Então por que eu tô falando isso? Rapaziada, não adianta você querer ajudar, querer fazer mais barato, porque se você for ajudar todo mundo, você vai sempre trabalhar abaixo do preço, você vai sempre rodar mais barato. E o que vai acontecer com você? Você vai quebrar, porque na hora que você tiver um aperto, uma manutenção grave no seu caminhão ou na sua ferramenta de trabalho, seja lá qual ela for, o seu amigo não vai vir aqui e vai falar assim, ô amigão, toma esse dinheirinho aqui para te ajudar, ô toma essa peça aqui de presente para te ajudar. Cara, é difícil. Então assim, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que ser profissional, você tem que saber até onde você pode abaixar o preço, você tem que saber até onde... Mas deixa eu entrar ali. Você tem que saber até onde você pode, né, baixar as calças, como a gente sempre costuma falar, porque não adianta você querer agradar todo mundo, todos os clientes, vou fazer barato, vou rodar bastante, é melhor eu fazer 10 barato do que 2 cheios. Eu prefiro fazer um cheio no preço justo, do que fazer 3, 4, 5 abaixo do preço, ficar rodando, que na hora que você vai pôr pneu no caminhão, na hora que você vai fazer uma troca de óleo, na hora que dá uma cagadinha, o pessoal não quer nem saber. Uma vez eu fui ajudar um conhecido, faz muito tempo, isso aí foi no início da minha carreira, há 14 anos atrás. Fui ajudar um amigo, naquela época peguei a Paraty dele,
o serviço era pra me cobrar uns 80 reais, 90 reais, eu fiz 50. Eu falei, não, dá 50 reais aí só na despesa do caminhão. Na hora de descer o carro, estragou o para-choque dele, porque ele não teve paciência. Fui baixar a rampinha, na época meu caminhão era rampinha, não era nem plataforma. Fui baixar a rampa, ele já entrou no carro, já desceu, pegou o para-choque e arrancou fora de uma paratezinha quadrada. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Ó, você vai pagar meu para-choque, não quero nem saber. E eu paguei. Eu paguei. Então assim, os 50 dele não serviu nem pra tomar uma coca perto do para-choque. Então assim, a gente quer ajudar as pessoas, rapaziada. Só que você tem que, se você tá fazendo o seu trabalho, não existe caridade, tá? Faz o seu trabalho, cobra o preço justo, dá um desconto, até aonde não entre o prejuízo. Entrou o prejuízo, ou o risco de prejuízo, esquece. Esquece, porque não dá pra pagar pra trabalhar. A gente tem que levar o pãozinho pra casa, gente. Tem que levar o pão de cada dia pra casa, tem que pagar as contas. Você vai num posto de gasolina e fala, dá um desconto no combustível. Você vai numa loja aí, um McDonald's, por exemplo, dá um descontinho aí. Não tem desconto, é tabelado e pronto, acabou, rapaziada. Então é isso aí. Não adianta você querer fazer barato. Você quebra. E tem muita gente quebrando, viu, rapaziada? Muita gente quebrando. Eu vou indo devagarinho aqui. Se eu trabalhar, trabalhou. Se eu não trabalhar também, caminhão na rua, costumo dizer que se você trabalhar barato, caminhão na rua já é prejuízo. Então, caminhão parado em casa não dá prejuízo. Não dá lucro, mas não dá prejuízo. Então, fica a dica aí, beleza? Vou continuar o trabalho aqui e segue o vídeo aí, rapaziada. Não desiste não, que nós estamos aí. Não desliga não, bora que bora. Chama! Olha aí, rapaziada, continuando o raciocínio, o caminhãozinho tá carregado com sucesso. E tô seguindo pro cliente fazer a devolução do equipamento, foi uma retirada. Essas empresas que eu carrego frequentemente, sempre as mesmas. Mas não é porque eu faço barato e nem porque eu faço caro, é porque eu faço o justo e faço muito bem feito, modéstia à parte. Beleza? Então, o justo, bem feito, eu fico satisfeito, o cliente fica satisfeito e assim seguimos nosso trabalho. Beleza? Chama! É isso aí, rapaziada, chegamos na base aqui, serviço concluído. Por que a gente fala tudo isso pra vocês? São comentários que o pessoal deixa no dia a dia aí na nossa página, no nosso Insta. Muita gente aí sofrendo com transporte, sofrendo com clientes, sofrendo com caminhão, com despesa, com uma série de coisas. Então por isso que a gente tenta compartilhar aí o máximo de informações que pudermos para estar passando esse conhecimento para vocês aí, trocando essa ideia, trocando essa informação. A gente absorve também os seus conhecimentos aí, o pessoal tá deixando diariamente aí vários contatos, vários comentários, relatos de situações aí no transporte, no guincho, no caminhão, manutenção, tudo. Então, beleza? Por isso que a gente tá tentando passar isso adiante aí. Fechou, rapaziada? E é mais uma aí, Valério Guincho, facção do guincho. Mais uma pra conta aí. Tchau, obrigado.